Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus amados, gostaria de convidar a todos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Amém? Como é bom ser um crente, como é bom. Como é bom ser um crente, como é bom. Amém. Como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom. Amém. Todos acharam? Amém. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Amém? Somente até aqui poder sentar, irmãos. Estamos no mês em que estamos falando de fé. E também hoje é um dia um tanto peculiar, porque também aqui no Brasil e em alguns outros países também é considerado como o Dia dos Pais. Então nada como unir, né, o útil ao agradável, como falar do pai, da fé, ao mesmo tempo. Porque Abraão ele foi considerado o pai da fé. E o pai de todos nós. Tanto que os israelitas até hoje chamam ele de Pai Abraão. Amém? E aqui, meu querido, eu queria começar essa explanação trazendo à memória de vocês a vida desse homem chamado Abraão, que vai ter um encontro peculiar com Deus. É interessante a gente ver, né, essa chamada de Abraão, né? Quando Deus chega para ele e fala assim: sai da tua parentela, larga tudo que você tem e vai para um lugar que eu te mostrarei. Simples, né? Parece que é simples, parece que é fácil, mas eu não imagino que tenha realmente acontecido dessa forma. Porque quando a gente lê esse texto, a gente vê que parece que Deus falou com ele assim de uma forma muito direta, muito resumida, né? Parece que Deus simplesmente chegou e falou assim: sai, ele, opa, estou saindo agora, Jeová. Eu imagino que não foi assim, né? Se coloca no lugar de Abraão. De repente você escuta uma voz, e aquela voz diz: ó, larga tudo que você tem e me segue e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você diria: isso é coisa da minha cabeça, não vou não. Eu, hein? Pensamento esquisito é esse? Pelo menos eu pensaria assim. Mas para a gente entender um pouco melhor desse chamado, desse homem chamado Abrão, que por enquanto ele é chamado de Abrão, a gente tem que voltar aqui um pouquinho, né, no capítulo de número 11 da nossa Bíblia, e chegar aqui no capítulo de número 11 e ler aqui a partir do versículo 21, 28, um pouquinho da biografia desse homem chamado Abrão. E dentro deste texto que a gente vai ler agora, eu tenho certeza que a gente vai abrir os nossos olhos para muitas coisas. Vamos ler? Diz aqui a palavra do Senhor: morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. E Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milcá, filha de Arã, que foi pai de Milcá e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Se conseguir entender alguma coisa dessa biografia, então vamos ver se a gente consegue destrinchar esse negócio aqui. Abraão vivia com seu pai e com seu irmão Arã num lugar chamado Terá, num lugar chamado Arã, num lugar chamado Ur dos Caldeus, aliás. Essa cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade naquela época, daquela região, muito importante.
Era uma cidade próspera. Era uma cidade que eu poderia comparar com os dias de hoje, como o Rio de Janeiro e São Paulo. Era uma cidade que tinha de tudo. Era uma cidade que tinha escolas. Era uma cidade que tinha uma agricultura forte. Era uma cidade que tinha, vamos dizer assim, uma pecuária forte. Era uma cidade que tinha uma medicina forte, porque lá eles praticavam medicina também. E segundo alguns estudos que eu andei desenvolvendo a respeito da cidade de Ur dos Caldeus, eles faziam até cirurgia plástica nessa cidade. Mas também era uma cidade em que eles adoravam a todos os tipos de deuses. Era uma cidade que eles adoravam a deuses pagãos. Era uma cidade em que a pessoa não tinha conhecimento do povo de Deus de Israel como a gente conhece hoje. E esse foi o lugar onde nasceu esse homem chamado Abraão. Ocorreu que em um determinado momento da vida desse homem, o irmão mais velho dele veio a óbito. Ele faleceu. E quando você lê essa passagem que foi lida agora, falando da biografia da vida desse homem, você vai ver que o pai dele, chamado Terá, depois da morte do filho dele mais velho, sai dessa cidade. O que a gente pode tirar disso daí, meu querido? Vamos lá. Você como pai, se um filho teu, o mais velho, viesse a óbito por causa de uma doença, de uma enfermidade, de uma coisa qualquer, você ficaria feliz? Com certeza que não. E ainda mais aquele homem, ele sendo rico, naquela época ele era considerado rico naquele lugar. Terá era dono de muitas posses, era dono de muita coisa. Ele tinha gados, ele tinha empregados, ele tinha toda uma infraestrutura naquele lugar. Ali ele conseguia, naquele local onde ele morava, escoar facilmente a produção dele, porque era uma cidade grande. Mas um filho dele mais velho veio a óbito. E eu creio que aquilo criou uma tristeza tão grande, mas tão grande no coração dele, que Terá resolveu sair daquele lugar. Por que criou tristeza no coração dele? Meu querido, quando você é pai, quando você é mãe, quando você tem uma pessoa que você gosta muito, quando você tem uma pessoa que você admira demais, você é capaz de fazer tudo por ela. É verdade ou não é? E quando você se coloca no lugar desse homem chamado Terá, você vai ver que com ele não foi diferente. Se eu tivesse as posses que ele tinha, naquela época que ele tinha, e o conhecimento que ele tinha, a influência que ele tinha naquela cidade, eu iria usar as minhas posses, eu iria usar os meus conhecimentos, eu iria usar toda a influência que eu tinha naquela cidade para tentar curar o meu filho, para que ele não morresse. Eu não permitiria que aquele meu filho morresse de forma alguma. E até hoje em dia as pessoas procedem dessa forma, quando a gente não quer, como nós não queremos o mal do nosso filho, como a gente não quer a morte prematura dos nossos filhos, quando a gente não quer um filho nosso doente, a gente faz de tudo para que ele fique bom. Até apelar para todos os deuses da face da terra a gente faz isso. Tem gente que diz que a gente acende vela até para o diabo. Tem um dito popular que fala isso aí. E como aquele povo ali era idólatra, provavelmente aquele homem chamado Terá, ele gastou uma boa parte do seu dinheiro convocando os magos, convocando os médicos, convocando os sábios daquela época para que o seu filho não viesse a óbito. Mas o que aconteceu? Aquele homem, aquele patriarca chamado Terá, ele viu o filho dele mais velho, provavelmente o que ele mais gostava, provavelmente que ele tinha mais apreço, vinha a óbito. E criou uma tristeza no coração dele tão grande, que ele resolveu sair da terra de Ur dos Caldeus e ir para um outro lugar. Curiosamente, ele foi para um lugar chamado Harã. Eu diria que ele seria assim, um tanto assim próximo da terra de Ur dos Caldeus. E essa terra chamada Harã, curiosamente, tinha o mesmo nome do filho dele que morreu. E ali, meu irmão, eu chamo você por mais uma curiosidade dentro dessa biografia, que ele levou consigo o seu filho Abrão, a sua nora Sarai, e levou um outro personagem que a gente vê dentro desse contexto bíblico, chamado Ló. Por que ele levou Ló? Porque naquela época, meu querido,
Eu não sei qual a idade que ele tinha, mas a idade que ele tinha era considerada como menor de idade. Entendeu? Então, como ele era menor de idade, e como ele era irmão, tá, de Abrão, e como ele era neto de Terá, alguém tinha que se responsabilizar por aquele menor de idade. Como acontece hoje em dia também. Se você chegar e deixar o menor de idade sozinho em casa, e aquele menor de idade fizer alguma besteira, o responsável não vai ser o menor de idade, o responsável vai ser você. E às vezes, dependendo da situação, você pode ser até processado por abandono de incapaz. Correto? E foi isso que eles fizeram. Eles não podiam deixar aquele rapaz sozinho. Por quê? Porque pelas leis deles naquela época, ele era responsável por aquele rapaz chamado Ló. E daí eles partiram para aquela terra e viveram naquela terra de Harã, até que Terá veio a óbito também. Eu imagino que, de tanta tristeza, de tanta falta que ele sentia do filho dele mais velho, você sabe que a tristeza também mata. E aquela tristeza deve ter consumido ele ao longo daqueles anos, e depois ele veio a óbito. Esse homem chamado Terá, esse patriarca chamado Terá. Então, pintando esse quadro, da noite para o dia, aquele homem chamado Abrão, ou Abraão, futuramente o nome foi trocado, ele virou o patriarca da família. Ele passa a ser o responsável por aquela família. Ele passa a ser o que chefiava aquela família. Agora você imagina, meu querido, você de repente do nada vira o presidente do Brasil. Você de repente do nada vira dono de uma grande companhia. Você de repente do nada assume uma grande responsabilidade nas suas costas. E Abraão, eu imagino que ele tinha isso na mente dele. Agora, quem é esse personagem chamado Abrão? Esse personagem chamado Abrão, ele não é diferente de mim. Ele não é diferente de você. Não é diferente de nenhum de nós. Todos nós, creio eu, que já passamos por problemas parecidíssimos com esse que Abraão passou também um dia na sua vida. Por que você está falando isso? Pelo seguinte: como foi que você um dia se chegou para Jesus? Foi de uma hora para outra? Jesus falou assim: vem cá, Camila. Camila chegou: opa, Jesus, estou aqui, vou. Foi assim, minha? Acredito que não. Todos nós aqui temos uma história com Cristo. E com certeza não foi de imediato que a gente se chegou a Ele. E com certeza também com Abraão não foi dessa forma. Abraão, ele tinha um certo tipo de procedimento que até hoje a gente também tem. Vocês querem ver? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, capítulo de número 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Está aqui. Olha só o que diz aqui no capítulo de número 18, no versículo de número 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O que Abraão estava fazendo aqui? Estava descansando. Por quê? Porque ele trabalhava pra caramba. Então, em determinado momento do dia, ele tirava um período para ele dar uma descansada, para ele tomar aquele cafezinho, como a gente costuma fazer na hora do almoço, para dar aquela relaxada, para colocar a nossa mentalidade em ordem, para a gente alinhavar os serviços do dia a dia, como muitos de nós fazemos aqui nos nossos locais de trabalho. Ou quando nós damos aquela paradinha e falamos assim: ô colega, assume aí o meu lugar aí que eu vou ali, tá? Rapidinho, só fazer um lanchinho e volto já. Aí ali você vai lá, dá aquela relaxada, fica pensando no serviço que você estava fazendo, o que você vai fazer, o que você iria fazer, para poder você botar as suas ideias em ordem. E com Abraão não foi diferente. Eu imagino que no momento que Deus chegou para Abraão, Abraão estava sentado na sua pedra do pensamento, com a mão no queixo, pensando na vida, olhando aquele campo na sua frente, as montanhas no fundo, o riacho passando lá embaixo, as vaquinhas pastando, os boizinhos pastando.
E ele pensando na vida, no momento que ele estava dando a sua relaxada, ele falou: grande é a minha responsabilidade. Meu pai morreu, agora eu estou aqui tomando conta dessa grande família, virei o patriarca da família, tenho que tomar conta do meu sobrinho Ló, ensinar para ele as coisas de como é que deve ser, ensinar para ele a cultura do nosso povo. Nossa, é muita coisa para fazer. Tem que tomar conta das minhas esposas, tem que tomar conta desse povo que depende de mim. Eu não posso errar naquilo que eu vou fazer, porque se eu errar eu prejudico todo mundo. E o meu irmão mais velho também não está aqui para me ajudar, porque ele morreu. E o meu irmão gastou uma grana preta com esse meu irmão. Nossa, aqueles deuses que o pessoal falava que eram deuses. Nossa, quanto dinheiro a gente gastou para fazer coisas para que aqueles deuses viessem a curar meu irmão, e o meu irmão não foi curado. Quem aqui um dia já não pensou dessa forma? Quem um dia nunca pensou assim: será que existe mesmo Deus nessa terra de verdade? Porque até então Abraão não conhecia Deus. E eu imagino ele olhando para aquilo tudo, e ele pensando, ele contemplando aqui na terra, se é que realmente existe um Deus nessa terra. Será que realmente existe um Deus que fala com a gente? Será que realmente existe um Deus que ouve aquilo que a gente fala? Eu imagino ele sim, sentado, olhando para o horizonte e pensando em tudo isso que eu estou falando para vocês aqui agora. E aquele homem, ele olha para o horizonte, pensando no seu irmão que faleceu, pensando no teu pai que faleceu, pensando na sua vida, na sua responsabilidade, olhando lá, os bichinhos pastando, e de repente ele escuta uma voz no ouvido dele falando mais ou menos assim. Agora eu estou conjecturando, tá, irmão? Bonito, né? Aí ele: fui eu que fiz. Aí: você quem? Aí ele olha para o lado assim, não vê ninguém. Aí: quem é que está falando? Ele: sou eu. Eu quem? O Deus Todo-Poderoso. O eu sou. Aí ele pensa assim: ué, mas Deus não fala. Aí Deus fala para si: eu falo. Deus não anda, eu estou em todos os lugares. Deus não responde. Eu falo assim: eu respondo as orações dos justos. Eu imagino Deus contemplando Abraão lá de cima, vendo os seus pensamentos assim, os pensamentos deles nebulosos, e tudo aquilo que ele pensava, e tudo aquilo que ele questionava, e falava assim: vou falar com esse homem porque achei graça nele. Sabe por que você está aqui nessa noite, meu querido? Porque Deus achou graça em você. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. E Deus fala assim: achei graça nesse homem, esse Abraão aí, vou lá falar com ele. Deve ter tido até um anjo do lado, até ele assim: senhor, você não quer que eu vá no seu lugar? Ele falou assim: não, esse daí eu vou tratar dele pessoalmente. Pessoalmente eu vou falar com esse homem. E Deus falou com ele pessoalmente. Já imaginou que inveja santa, hein? Você ser convertido por uma pregação do próprio Deus falando contigo? Olha o privilégio desse homem. Deus falando com ele pessoalmente. Deus não anda, eu ando. Deus não fala, eu falo. Deus não faz acontecer as coisas para si, eu faço todas as coisas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus não cura, para si, eu curo. Aí finalmente Deus chega para Abraão e fala isso que eu li no versículo agora: sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele saiu. E eu imagino, meu Deus, a alegria daquele homem quando ele descobriu que existia nessa terra um Deus de verdade que contemplava todas as coisas. Imagina, se Deus contemplou os pensamentos de Abraão naquela terra e sabia o que ele queria na vida, e sabia que ele estava questionando se existia uma vida eterna, e sabia se ele estava questionando se existia vida após a morte, e sabia se ele estava questionando se existia um Deus de verdade, se Deus estava contemplando tudo aquilo. Tu imagina que tu acha que Deus não contempla o que nós pensamos também? Sabe qual é a diferença de Abraão de mim para você?
Nenhuma. E Abraão sim, aí sim, ele ouviu aquele chamado de Deus, ele ouviu aquilo que Deus falou com ele e resolveu obedecer. Eu imagino ele chegando para a mulher dele e falando assim: mulher, vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Que lugar? Não sei. Por quê? Porque Deus falou comigo. A mulher dele diz assim: você está ficando maluco, homem? Não, você vai comigo, vamos sair daqui. Engraçado que aqui no versículo é assim, ó: levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Eló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, e partiram da terra de Canaã para a terra de Canaã, e lá chegaram. Olha só. Aí você diz assim: poxa, mas ele mandou largar a parentela dele, né? Por que ele levou Ló? Pelo mesmo motivo que eu falei para vocês antes. Ló era menor de idade ainda, considerado menor de idade. Então, se ele era menor de idade, pela lei daquele povo de lá, pelo costume daquele povo lá, ele tinha que carregar Ló junto com ele, porque ele era filho, né? Ele era sobrinho dele, filho do irmão dele. Portanto, ele era responsável por ele até que ele alcançasse a sua maioridade. E ali aquele homem, ele começa a caminhar pela fé. E caminhar pela fé, meus queridos, é engraçado, porque às vezes a gente pensa que ele está fazendo a vontade de Deus, mas aí a gente está fazendo a vontade da nossa carne, ou daquilo que os nossos olhos veem, ou fazendo a vontade, né, das nossas necessidades. Nesse mesmo capítulo de número 12, você vai ver que Abraão ele vai começar a ter experiências com Deus para saber quem é Deus de verdade, porque Deus falou assim: não, quem vai tratar desse jeito sou eu, ele vai saber que eu sou Deus nessa terra e que ele vai aprender comigo. Você vê que ele sai aqui do caminho que Deus mandou que ele seguisse e vai para um lugar chamado Egito. Está no versículo de número 10, no capítulo de número 12. Ele sai do caminho dele e vai para o Egito. E por que ele foi para o Egito? Aqui no versículo de número 10 diz assim: havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ele olhou para as necessidades dele. Ele ainda não conhecia Deus. Ele não sabia que quando a gente está passando por necessidade, por complicações, que a gente tem que olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Mas ele vai aprender. Ele está aprendendo com Jeová. E Jeová está lá de cima olhando e fala assim: eu vou deixar ele quebrar a cara, mas depois eu vou socorrer ele. Sabe por quê? Porque Deus queria ensinar para ele que Deus é Deus de providência. Está passando por dificuldade, meu querido? Errou o caminho por um motivo qualquer? Deus é Deus de providência. E a providência de Deus veio sobre a vida de Abraão no momento que ele ia perder o bem mais precioso da vida dele. O gado? Não. Dinheiro? Não. O bem mais precioso da vida de Abraão era a esposa dele. Aquela que Deus prometeu a Abraão, que ia fazer deles, desse casal, uma grande nação. E ele vai para o Egito e ali Faraó vai e toma a mulher dele. Mas o mesmo Deus que permitiu que isso acontecesse, falou assim: eu vou mostrar para ele que eu sou Deus de providência. Deus fecha a madre daquelas mulheres. Deus perturba Faraó. Faraó fica incomodado com o que Deus está fazendo na vida dele. E no final, Faraó vai ter uma revelação de que ele deve não só devolver a mulher de Abraão, mas também pagar por isso. Versículo de número 19 diz assim, 18 aliás: chamou pois Faraó Abraão, ele disse: que é isso que me fizeste, porque não me disseste que era tua mulher, e me disseste que era tua irmã, por isso eu tomei para ser minha mulher. Agora pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo quanto possuía.
Ele pensou que ia perder a mulher dele para Faraó. Mas Deus não permitiu. Mostrou que ele é Deus de providência e Deus de livramento. E aqui ele tem a sua primeira experiência com Deus, depois que ele começou a caminhar pela terra na direção de Deus. Parou por aí? Não. Mais tarde, ele vai ter mais uma experiência com Deus. Ele vai ter uma desavença com seu sobrinho Ló. Ló provavelmente já era maior de idade e já estava cuidando do povo dele, que era, vamos dizer assim, descendente do pai dele, da tribo do pai dele, vamos dizer assim. E começou a ter desavença entre o pessoal que Ló cuidava com o pessoal de Abraão. Eles começaram a brigar. Aliás, Ló começou a brigar com Abraão por causa de bens materiais, por causa de coisas físicas. Eles estavam brigando por causa de um poço de água. Aí, você vai ver aqui no capítulo de número 13, esse Abraão tomar uma decisão inusitada. Deus às vezes deixa a gente em determinadas situações só para ver como é que a gente vai se sair naquela situação. Aí Deus deixa, né, Abraão conversar com Ló e ver como é que ele vai se comportar diante daquela situação por causa de um poço de água. Aí Abraão chega para Ló e fala assim: olha só, você é meu sobrinho, você é maior de idade, tudo que eu podia ensinar para você a respeito de Deus, do mundo, da vida, dos bens materiais, eu já te ensinei. O que eu podia fazer por você, eu já fiz. E não é bom que a gente fique brigando, porque nós somos parentes. Nós somos parentes, você é meu sobrinho. E eu não quero ficar brigando com você por causa de meia dúzia de terra, nem por causa de muito menos por causa de um poço de água. Vamos fazer o seguinte: você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para cima, eu vou para baixo. Mas escolhe o que você quiser. O que você fizer para mim está bom. Porque Abraão estava aprendendo que ele podia ir para qualquer lugar. Ele podia ir para o meio do deserto. Que lá, se fosse para o deserto, Deus quisesse prosperar ele lá, Deus ia prosperar ele lá. E Deus está vendo aquela confusão de família, aquele problema de família. Aí Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, aquele lugar verdinho, sabe? Aquele lugar que dava para ganhar muito dinheiro. Fala assim: faz o seguinte, eu vou para as campinas de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou para ele assim: tudo bem, faz como o teu coração manda, eu vou para o outro lado. Te pergunto, quem saiu perdendo nessa história? Ló ou Abraão? Porque se você olhar aqui nesse mesmo capítulo de número 13 aqui, e ler aqui a partir do versículo 14, depois dessa confusão, você vai ver o que Deus falou para Abraão por causa disso aqui. Olha só, eu vou ler para os irmãos verem. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os teus olhos, olha de onde estás para o norte, para o sul, e para o oriente, e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Quem perdeu? Ló. Quem teve as suas terras ampliadas pela mão do próprio Deus? Abraão. Olha que bênção poderosa. Às vezes, meu querido, a gente fica brigando por causa de uma porcaria de um troço qualquer, por causa de uma situação qualquer, quando Deus tem lá na frente para a gente uma bênção muito maior para colocar nas nossas mãos. E a gente fica brigando por pouca coisa. Ló foi para Sodoma e Gomorra achando que estava se dando bem. Mas não, ele não se deu bem. Quem se deu bem foi Abraão, porque Deus olhou para aquela confusão e falou assim: porque você não fez questão de bens materiais, eu vou te dar tudo isso aí que os teus olhos alcançam. E deu para ele.
Depois disso, meu amado, eu quero te dizer uma coisa. Sabe uma coisa interessante sobre Deus? É que quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente se coloca na posição de Deus, quanto mais a gente chega perto de Deus, mais parecido com Deus a gente vai ficando. Você vai ficando mais amoroso, você vai ficando mais misericordioso, você vai ficando mais complacente. Você começa a aderir às características de Deus pela tua vida. E esse homem chamado Abraão, ele começa a se identificar com Deus também. Porque no capítulo de número 14, desse mesmo livro de Gênesis, o sobrinho dele, Ló, vai se enfiar numa guerra numa guerra de 4 reis contra 5. Está aí, na palavra aí. E no meio dessa confusão, esse homem chamado Ló, que era sobrinho de Abraão, ele é levado cativo, ele é preso. Ele é preso. Aí eu te pergunto o seguinte: ele não arrumou uma confusão com o tio dele? Ele não estava vamos dizer assim, de rixa com ele? Ele não se desentendeu com ele por causa de um poço de água? Abraão não abriu mão de tudo? Abraão podia chegar e dizer assim para ele, aí dizer assim: ele que se dane para lá, com essa guerra que ele se meteu. Problema dele, não tem nada a ver com isso. O que eu podia fazer por ele, eu já fiz. Mas não. No versículo de número 14, do capítulo 14, diz assim: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra ele, de noite, ele e seus homens feriam-os e perseguiam-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda suas mulheres e o povo. Olha só, será que se eu tivesse no lugar de Abraão, teria esse desprendimento de ir lá socorrer ele na hora que ele estava mais precisando, uma vez que lá atrás ele pisou no meu calo, pisou no meu pé? Com certeza que é uma coisa que a gente para pensar. Mas quando você olha aqui na palavra de Deus, você vai ver que esse homem, ele não olhou para a situação antiga, ele não viu a afronta que o sobrinho dele fez para ele. Ele simplesmente colocou o coração, colocou aquela coisa, aquela rusga de lado e falou assim: não, eu vou lá socorrer aquele homem, porque ele precisa de socorro. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar desagradando a Deus. E ele foi. Não só foi lá, como socorreu a ele, e Deus, lá dos altos céus, contemplando aquele homem. Aí o que Deus faz? Fala assim: merece ser abençoado, merece um milagre na vida dele. E no versículo número 15, aqui no capítulo número 15, Deus fala assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, que eu sou o teu escudo, o teu galardão será de sobremodo grande. Respondeu Abraão ao Senhor: que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Olha só, Deus promete uma bênção àquele homem. Deus promete que a descendência dele vai ser grande. Deus promete que ele não vai ficar estéril, que a mulher dele não vai ser estéril. E o Senhor, quando ele promete, ele cumpre. Uma coisa sobre Deus: se Deus te prometeu alguma coisa, meu querido, ele vai cumprir. E Deus cumpriu. No capítulo de número 16 diz assim, a partir do versículo 15: Agar deu à luz a um filho. Perdão, amados, esse aqui não, quero passar para frente um pouquinho.
Aqui, capítulo de número 21. Visitou o Senhor Deus a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus falara. Agora ele está vendo que Deus é Deus que cumpre promessa. Além de ser Deus que cumpre promessa, ele está vendo que Deus é Deus que faz milagres. Mas Deus ainda tinha algo para tratar com Abraão. Abraão, ele está indo muito bem na presença de Deus. Mas Deus, ele falou assim, deve ter pensado assim dos altos céus. Ele precisa aprender ainda só mais uma coisa. Ele agora, verdadeiramente, eu vou colocar esse homem à prova para que ele veja que realmente eu sou Deus nessa terra. Para que ele veja o que eu tenho para a vida dele, para a vida de toda a terra, é algo muito maior e algo muito melhor. No capítulo de número 22, esse homem chamado Abraão, que agora ele já é Abraão, ele vai receber a sua última lição da parte de Deus. Ele não veio de um lugar onde o pessoal fazia sacrifícios humanos. Veio porque em Ur dos Caldeus as pessoas também faziam sacrifícios humanos. Ele não veio de um lugar onde o pessoal era idólatra. Então quer dizer que na cabeça daquele homem ainda existia aquela coisa que precisava ser tratada. Como na cabeça de muita gente existem coisas do passado do Egito que precisam ser tratadas também. E Deus queria arrancar isso da cabeça daquele homem. Então vamos ver aqui o que acontece em Gênesis, capítulo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali, e o holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Olha só que prova. Aí aquele homem pensou assim, deve ter pensado assim, realmente esses deuses gostam de sangue, mas eu não vou desobedecer ele não, porque já sei que esse Deus é um Deus que faz as coisas acontecerem. E saiu, em obediência a Deus, para ali, naquele lugar chamado Monte Moriá, sacrificar o seu filho. Mas olha o que acontece aqui, a partir do versículo de número 11, desse mesmo capítulo, de número 22. Mas no céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nele faças mal, pois agora sei que tens a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Em outras palavras, Abraão, eu sou Deus que não se compraz com sangue de seres humanos, de homem. Abraão, eu sou um Deus diferenciado. Abraão, eu sou um Deus que gosta de ser obedecido. Abraão, eu sou um Deus diferente daqueles deuses que vocês adoravam lá na terra de Ur dos Caldeus. Nosso Deus é Deus, meu querido, um Deus diferenciado. E aqui, meu amado, já estou quase terminando, né? Diz assim, tendo Abraão erguido seus olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro, o carneiro, e em holocausto ofereceu em lugar do seu filho. Meu querido, agora Abraão vai ter uma revelação maravilhosa da parte do Senhor. Uma revelação única, em que ele vai ver o presente, o passado e o futuro na frente dele. E isso eu quero dividir com vocês. Se você puder, abre aqui um instantinho o seu livro, a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 56. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia, viu
e regozijou-se. Quem está falando aqui? Jesus. Eu vou ler um pouquinho mais assim para que vocês entendam melhor. Respondeu Jesus, a partir do versículo 54. Se eu me glorifico em mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido como eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Vamos entender isso aqui? Quando foi que Abraão viu o dia do Senhor Jesus? No dia que ele foi sacrificar o filho dele. Quando Abraão, aliás, quando João Batista, ele olhou para Jesus vindo se batizar, o que foi que ele disse? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não viu Jesus homem, ele viu o Cordeiro. Mas, quando Abraão, ele olhou para aquele Cordeiro que estava ali, preso pelas pontas, Jesus foi preso pelas pontas, ponta dos braços, ponta dos pés. Ele teve uma visão de Jesus, o homem crucificado, e se regozijou, meu querido. E ali ele entendeu que a salvação futura viria através de Jesus. Por isso que Jesus disse aqui: Abraão se alegrou por ver o meu dia e viu. Que esse mesmo homem que tem aqui um testemunho hoje da sua conversão, das suas experiências com Deus, né? Que não é um conto de carochinha, esse homem Abraão, um homem que andou por fé, um homem que teve experiências profundas com Deus Todo-Poderoso, seja a lição para nossas vidas de hoje também. Você quer ter lições profundas? Se chega a Deus. Aquele homem chegou e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão, quando olhou para aquele Cordeiro, ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu Jesus ali crucificado. Ele teve uma visão de Jesus na cruz do Calvário, aquele que tira o pecado do mundo. Você ouviu essa pregação de hoje e viu o que Deus fez na vida desse homem, como Deus fez grandes milagres na vida desse homem, como Deus, ele salvou este homem, como Deus transformou a vida desse homem, como Deus fez milagre na vida desse homem. E esse mesmo Deus de providência na vida desse homem, ele está aqui nessa noite. Você que está aí na sua casa, que ouviu essa mensagem aqui, eu espero que essa mensagem fale no profundo no seu coração, e que do mesmo modo que ele transformou a vida desse homem chamado Abrão, que depois passou a se chamar Abraão, venha fazer também modificação na sua vida também. Amém? Meus amados, essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. O grande pai Abraão foi um homem que teve um encontro em comum com o Deus Todo-Poderoso. E graças a ele, graças a esse pai chamado Abraão, graças à fé que é desse homem, é que nós estamos aqui nessa noite. Que as bênçãos que Deus derramou sobre a vida dele, o Senhor nesta noite venha derramar sobre nossas vidas também. Amém? Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quem foi abençoado aí, dá uma glória a Deus. Aleluia. E para encerrar, para nós irmos para as nossas casas.